Agora eu vou utilizar um corretivo que é da marca Maquier. Esse corretivo ele vai ajudar a ser uma colinha, um fixador na pálpebra, tá? Mas não precisa ser da Maquier. Pode utilizar fixador de sombra também que ajuda. Pode usar outro tipo de corretivo. Como ele é um corretivo muito consistente, então esse diluidor que eu apresentei para vocês da Ana Paula Marçal, ele já vai ajudar a dar uma pequena amolecida. Então eu vou colocar 2 gotinhas. Eu tô utilizando a tonalidade nela Vanilla. Vou pegar o pincel, vou fazer uma misturinha até eu conseguir uma consistência pastosa. Não pode estar muito duro e nem muito mole. Eu faço um teste aqui no dorso da minha mão e já tô com a consistência boa. E agora eu vou fazer o corte da sobrancelha. Eu tenho que fazer uma linha abaixo da sobrancelha, depois eu venho esfumando na parte de baixo. Um pincel também de cerda sintética, mais durinho. Tô fazendo o corte e agora eu venho descendo com o produto na pálpebra móvel. Pálpebra móvel é a que a gente pisca. E a fixa é que está lá no lugar dela. Pego mais um pouquinho de produto. Vou do outro lado. Faço o corte primeiro. Tô trabalhando com o pincel mais deitadinho. E maquiagem é treino. Não adianta tentar fazer uma vez, achar que não ficou legal e não fazer nunca mais. Eu falo que é como dirigir, tem que ir praticando, praticando. Chega uma hora que você dirige sem pensar. Entre aspas, né? Tem que ter consciência ao dirigir, mas a gente não fica pensando, né? Passar marcha, enfim, reduzir, acelerar, frear, é algo bem natural. Então, com a consistência, né, da prática, a gente vai melhorando. Depois se torna muito mais prático, muito mais rápido. Agora eu vou pegar uma esponjinha bem pequenininha, de gotinha também, e vou esfumar pra gente poder tirar o excesso que fica nos olhos. Então, ele vai ajudar a dar essa camuflada na região dos olhos. Muitas das vezes está com tons escuros, né? Devido a fatores genéticos, devido falta, né, de um bom sono. E a gente vai esfumando para tirar todo o excesso. Por que é importante tirar o excesso? Agora eu tô pegando o paninho, tô tirando o excesso da minha esponjinha e vou voltar a esfumar. Por que é importante esfumar? Porque se a gente não esfuma, fica com excesso de produto. E na hora de aplicar a sombra, se tiver com excesso de produto, a gente não consegue esfumar, dar aquele acabamento mais preciso à maquiagem. Então, tá lá. Esfumar. Vou ensinar um truque pra vocês, que é fazer uma caminha. Vou fazer uma caminha bem leve. Como que é essa caminha? Eu vou colocar um pouquinho de pó abaixo dos olhos. Se porventura cair um pouco de sombra, essa caminha vai fazer a proteção para minha pele, para não permitir que a pele fique manchada com a sombra que a gente vai utilizar. Então, com a esponjinha mais fofinha, pode ir aqui em cima, Mari. Eu vou jogar abaixo dos olhos, bem um pouquinho. Fiz a minha caminha. Agora vamos começar nosso olho preto. Então, eu vou utilizar 4 tipos de pincel. 3, vamos lá, vamos facilitar a vida, né? Pode ser 3. Eu vou utilizar pincel, um pincel de esfumar. Esse daqui é da Makeup, mas não se apeguem à marca. Vocês podem utilizar um pincel que tem a cabecinha mais arredondada pra gente dar o efeito de esfumar.
E pra gente dar esse acabamento que a gente quer do olho preto, nunca pode ir só com o preto, porque vai ficar aquele olho muito pesado. Então o preto a gente precisa de ter degradação de cor. Então a gente vai começar com um marrom mais claro, marrom intermediário, marrom escuro, até chegar no preto. Ou então a gente pode começar com um marrom claro, um marrom escuro e depois o preto. Vamos lá, então a gente vai utilizar, vamos usar 4 tonalidades de marrom, 3 de marrom e 1 de preto. Então eu vou utilizar essa paletinha da Mary Kay. Na verdade essa paleta a gente constrói. Existe esse corpinho, né, que é o displayzinho, e a gente vai escolhendo as cores. Então aqui tem um marrom claro, intermediário, escuro, preto. Eu vou utilizar essas 3 tonalidades para vocês verem que é muito fácil. Ai, Danúbia, eu não quero utilizar 3 tonalidades de marrom. Não tem problema, a gente pode usar um intermediário, escuro e depois vem com o preto. Então, com um pincel um pouquinho mais gordinho, digamos assim, a gente vai trabalhar com o marrom mais claro. Então, eu vou aplicar em toda a pálpebra. Vou só pegar a esponjinha para dar uma leve esfumada, porque às vezes fica a marcação quando abre o olho. E como que eu vou depositar? Dando batidinhas. Batidinhas. E a gente vai trabalhar com essa tonalidade um pouquinho mais pra cima. Da pálpebra móvel. Abre o olho. Ó, pálpebra móvel. O côncavo, essa parte fundinha, abaixo do osso. E a gente vai depositando. Depositando. Pode aplicar um pouquinho aqui nessa parte interna, próximo ao nariz. E a gente vai sair só um pouquinho pra fora, pra não ficar também com o olho muito pesado. A gente vai respeitar essa linha abaixo da sobrancelha pra poder iluminar, pra não ficar aquela maquiagem chapada. Agora, nessa região aqui não tem necessidade de aplicar muito, porque a gente vai vir com as outras cores. Tá? Tô pegando o produto e vou depositando. Vocês estão percebendo que eu não tô fazendo movimento de bolinha. Tô fazendo movimento como se fosse uma patinha de gato. Dando batidinhas. E nisso já estou esfumando as bordas. É sempre importante esfumar as bordas para não ficar marcado. Chegando até o limite aqui, pensa no final do meu nariz, no último tufinho dos cílios, diagonal da sobrancelha, nesse limite que eu tô chegando. Nessa cor marrom mais claro, tá? Vai dando batidinhas. E esfumando sempre as bordinhas para não ficar marcado. Ok, vou pegar o mesmo pincel, vou vir com o marrom intermediário. E vou tirar o excesso, porque ele sai muito conteúdo, muito produto. Então, a gente tira o excesso para não começar a cair no olho. E agora a gente vai aplicar um pouco abaixo desse marrom mais claro. Porque a gente não pode aplicar no mesmo nível, senão a gente vai tampar esse marrom claro. Então, a gente quer dar aquela degradação. Marrom claro, intermediário, escuro, para depois vir o preto. Então, a gente vai aplicar um pouco abaixo, fazendo o mesmo movimento, como se fosse dando patadinhas de gato. E já vai esfumando. Como esse marrom ele é bem pigmentado, não tem necessidade de estar reforçando ele. Vocês estão percebendo que já tá bem marcado. Um truque. Existe o limpador de pincel. Esse daqui é da Macrilan, vocês acham em perfumaria. Eu limpo o pincel para eu poder tirar o excesso. Nisso eu consigo ter uma precisão na hora do meu esfumado nas bordinhas, porque ele não vai ficar manchado. Tô com o mesmo pincel sem produto, só tô esfumando. Vocês estão percebendo que eu não tô subindo tanto, para ele poder dar o degradê.
E vai esfumando, dando as patadinhas de gato, digamos assim, para não ficar marcado, tá? Porque uma maquiagem bonita é aquela maquiagem que você vê as cores se unindo. Não aquela cor, assim, cor, barra cor, barra cor. Não, a gente tem que fazer esse movimento de junção de cores. Esse é o segredo do olho bem feito, a junção de cores. Ok, agora eu vou tirar o excesso. Estão percebendo que eu não tô saindo muito na diagonal como eu fiz da outra vez. Agora eu vou vir com o outro marrom. Agora eu vou vir com o outro marrom, que é um marrom um pouco mais escuro. Só tirar o excesso aqui. E o pincel um pouquinho menor do que aquele que a gente trabalhou, tá? Então eu vou pegar um marrom mais escuro. Vou fazer o mesmo movimento, porém eu não posso apagar esse que eu acabei de colocar. Vou esfumando as bordinhas. Tirando o excesso e esfumando a bordinha. Olha que lindo que já tá ficando. Se eu quisesse parar por aí já estaria ótimo. Porque como a gente faz junção de cores, no final o fundo fica mais escuro. Só que aí a gente vai jogar o nosso preto, né? Porque a intenção é um olho preto esfumado. Tá faltando produto, não tem problema. Vai depositando, vai aplicando, vai colocando. E vai esfumando. Esfumando. Não é esfumaçar, porque não tá saindo fumaça, é esfumando. Lindo. Limpo o pincel. Não acaba muito nas bordinhas. Ok. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o preto. Aí o preto a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tira o excesso e a gente vai aplicar um pouquinho mais abaixo. Vai depositando o preto. A gente vai concentrar o preto aqui próximo a os cílios. Pensa nos cílios, vai ser mais ou menos nesse comprimento dos cílios. Que tem que tomar cuidado para ele não ir muito para cima, para não ficar um olho pesado, tá? É um trabalho assim de paciência. Não adianta querer jogar o preto, ou só um marrom, jogar o outro preto e acabou. Então, se a gente quer ter um olho bonito, tem que fazer o serviço caprichado com paciência. Já prepara aí 1 hora pra isso, né? Para o marido não ficar acelerando, porque o homem acha que é fácil, né? Tô tirando o excesso, tá bom? E vou esfumar só a bordinha com um pouquinho do marrom mais escuro. Porque o preto nunca ele pode se esfumar sozinho, porque ele pode manchar. Então, tô pegando um pouquinho do marrom mais escuro, tô só esfumando a bordinha. Então, né, o marido acha que é fácil, né? Porque o homem faz barba, passou um gel no cabelo e tá pronto, né? Mulher tem que ainda cuidar, arrumar a criança, se arrumar. Então, já prepara um tempo bom pra você.